Pessoal, quando eu começo o vídeo falando pra vocês aqui que tem muita coisa importante acontecendo no mundo político, é porque tem. E eu vou trazer pra vocês aqui muita coisa que aconteceu neste mundo político, nessa bagunça que tá a política brasileira. Pois bem, pra começar, eu quero dizer pra vocês que o Brasil vive dias de tensão, tá? Tensão institucional. Ana Paula Henkel, conhece essa jornalista que, ao meu ver, é uma das melhores? Bom, Ana Paula Henkel não poupou críticas, né, ao ministro Barroso, que agora tenta justificar a regulação nas redes sociais como solução. Como solução para quê? Você não vai acreditar. Como solução para a incivilidade. Sabe o que é isso? A incivilidade. Ele fala isso com todas as letras, incivilidade. Mas será mesmo? Ou estamos vendo mais uma tentativa de calar vozes que incomodam, né? Vozes incômodas, vozes que incomodam. Enquanto isso, o caso do suposto golpe ganha um novo capítulo explosivo. O advogado de Marcelo Câmara, conhece Marcelo Câmara? Pois bem, é esse mesmo. Acaba de entregar ao STF cópias de controvérsias com Mauro Cid e pede a anulação da delação. E, como se não bastasse, ele não para por aí não. A Polícia Federal indicia também Jair Messias Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, além da cúpula da ABIN. Pois bem, no inquérito da chamada ABIN paralela, lembra essa? Tem um vídeo aqui falando sobre isso aqui, eu quero que vocês assistam, vai estar no card aqui. Pois bem, aí, e como se fosse pouco, surge uma nova preocupação, né? Jerry Schikini, conhece Jerry Schikini? Pois bem, esse cara questiona em vídeo onde estão os urânios que sumiram do Brasil. Olha, rapaziada, pessoal, tem muita coisa nesse vídeo aqui, é uma bomba atrás da outra. Eu peço pra vocês assim, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês não perder nada do que eu vou trazer aqui. Praticamente todos os dias eu trago vídeo, todos os dias. Há pouco tempo eu botei um vídeo aqui, né, que fala aí de uma festa junina aonde deu tumulto lá na festa junina no Distrito Federal e eu quero mostrar pra vocês. Tá aí no card também, eu mostro pra vocês esse vídeo aqui. Bom, os questionamentos que precisam ser discutidos com urgência, então vamos juntos ver esses vídeos e questionar eles comigo. Pessoal, olha aqui, esse é o primeiro vídeo aqui que eu quero mostrar junto pra vocês vão assistir comigo. Ana Paula Henkel não se calou, né? Ela não se calou diante da mais nova declaração polêmica do ministro Roberto Barroso, ao afirmar que é necessária uma regulamentação das redes sociais para conter a chamada incivilidade. Bom, um argumento que eu tenho é o mesmo que você tem, tá pensando da mesma forma que eu. O que é incivilidade? Por que incivilidade? Aí a Barroso acendeu um alerta, né, conforme ela diz aqui nesse vídeo aqui, um alerta em que ainda defende a liberdade da expressão no Brasil. Mas Ana Paula foi direta. Ela foi muito direta. Quem define o que é civilidade? Ela se pergunta, o ministro? O STF? Ou é só uma desculpa para censurar opiniões divergentes? O que você acha aí no vídeo aí? Comente aqui embaixo aqui. No vídeo de hoje, você vai ver a resposta certeira da comentarista e o contexto dessa fala e o que está em jogo com essa tentativa de controlar o que é dito na internet. Liberdade ou censura? Eu acho que é uma censura disfarçada. Você decide aí. Vamos aos fatos. Brilhante, mais uma vez. Agora colocamos mais uma palavrinha no bingo da censura, né? Porque antes era desinformação para cá, desinformação para lá, fake news para cá, discurso de ódio, teorias conspiratórias. Isso eles repetiam sempre. Direto. Agora nós temos incivilidade. Porque o discurso de ódio, desinformação, fake news, tudo isso as pessoas já entenderam o que eles querem fazer. Agora, o atestado de culpa, né, de interferência no outro poder, está nessa fala, a própria fala do Barroso. Como o Congresso não legislava, nós legislamos. Só faltou ele falar isso, mas como o Congresso não legislava, nós resolvemos tomar uma providência. Não existe isso. Não existe. Se o Congresso não está legislando, é porque o Congresso não quer legislar sobre o tema A, B ou C. Não legislar, não debater, não colocar em pauta ou em votação já é uma decisão do Congresso.
Agora, como a gente sabe que mentira tem perna curta e que não para de pé 5 minutos, 5 segundos que seja, porque costumamos falar aqui, o Silvio e eu, que fatos são coisas teimosas, a verdade uma hora aparece. Então, por mais que o discurso dele venha fantasiado de proteção à democracia, discurso de ódio, desinformação, ele de fato falou no julgamento ali do artigo 19, semana passada, sobre o que estamos falando, sobre o que de fato é isso tudo. Criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte, ou se a gente teria que impor à plataforma um ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Ela fazer a censura. É sobre isso que nós estamos falando. Meu Deus, cara, parabéns, Ana Paula Henkel, falou tudo. Bom, se o Congresso não está legislando, é porque o Congresso não quer legislar sobre o tema A, B ou C. Eu não sei o que dizer, eu não sei. O que você acha, cara, dessa fala aqui? Principalmente da fala do Barroso ali, quando ele fala aí no finalzinho ali. O que você acha? Comenta embaixo aqui, eu preciso saber a sua opinião. Mas o que eu acho é que já existem leis para punir a calúnia, injúria, difamação, né? E também existe o Marco Civil da internet. Você sabe o que é o Marco Civil da internet? Pois bem, procurem saber isso se você não sabe. O que alguns querem é controlar, né? Eu acho, é a minha opinião. O que alguns querem é controlar o que as outras pessoas falam, tá? Se descobriu que a internet é um meio de comunicação sem fim. Enfim, o que eu disse no outro vídeo passado aqui, tá? As grandes emissoras são pagas para dizer conforme o governo quer. Aqui a gente tem liberdade de expressão. Ainda temos liberdade de expressão aqui. Bom, vamos para o próximo vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui no ponto para vocês aqui, já vou fazer o comentário. A Polícia Federal acaba de dar mais um passo explosivo no inquérito chamada da ABIN Paralela. Além do deputado Alexandre Ramagem, foram também indiciados Jair Messias Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, e membros da atual cúpula da ABIN. A investigação aponta o uso legal da estrutura agência para monitoramento de adversários políticos, ou seja, eles usaram ilegalmente a agência para monitorar deputados adversários, né, políticos, inclusive com uso de software espiões. Mas agora, conforme informações, ele se agrava e coloca o ex-presidente e seu filho no centro de um dos maiores escândalos envolvendo a inteligência do Estado. Nesse vídeo você vai entender o que está por trás desse indiciamento e o que pode acontecer nos próximos dias e por que isso está movimentando os bastidores de Brasília. Acompanhe até o fim esse vídeo aqui para você entender o porquê a situação é grave e pode mudar o rumo da política brasileira. Vamos com informações de Brasília. Jonas Maia, já em contato conosco, Polícia Federal concluiu e enviou ao Supremo Tribunal Federal o relatório do inquérito da ABIN Paralela. Jonas Maia, o que já sabemos sobre essa conclusão? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Carol. Ótimo dia para você, quem está acompanhando a gente. Após 2 anos e meio de investigação, esse relatório da Polícia Federal foi relatado, enviado ao Supremo Tribunal Federal. São mais de 100 páginas que estão sob sigilo e já temos informações apuradas com integrantes dessa investigação, integrantes da Polícia Federal, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi indiciado, mas além dele, outras 7 pessoas, pelo menos, que são investigadas e foram investigadas nesse inquérito da Polícia Federal, também foram indiciadas. Entre eles, o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E outro ponto também, Carol, dessas informações que a gente está apurando a partir desse relatório da Polícia Federal, de que a atual cúpula da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, também foi indiciada. Entre eles, o atual diretor, que é o Luiz Fernando Correia, e o ex-diretor adjunto, que é o Alessandro Moretti, que foi demitido, saiu do cargo quando essas investigações avançaram. Por que disso? A investigação inicial da Polícia Federal era sobre o First Mile, que a Agência Brasileira de Inteligência teria sido usada no governo Bolsonaro para ir atrás de desafetos do governo com a geolocalização do celular.
No meio da investigação, já em 2023, no atual governo Lula, alguns integrantes da Polícia Federal e a própria investigação diz que a atual cúpula da ABIN também tentou atrapalhar esse processo. Por isso que há esse indiciamento nesse relatório, ainda sob sigilo da Polícia Federal, que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Então, após 2 anos e meio, esse caso chega ao fim para a investigação da Polícia Federal e há o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente lembra que a PF já havia dizendo em algumas operações anteriores desse caso, que a estrutura da ABIN foi montada para, inclusive, também com relatórios falsos realizados dentro ali do setor de inteligência da ABIN, para, inclusive, também sobrepor e ter base aquele plano de golpe em 2022. Inclusive, quando houve a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa trama golpista que é apontada pela PGR, há um braço também nessa investigação citando a ABIN paralela, que ela teria sido usada como uma base para receber informações e atacar desafetos. E também criar relatórios sobre as urnas. Tudo isso é a investigação da Polícia Federal dizendo, então, agora a CNN traz em primeira mão esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência, do filho dele, o vereador filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro, do atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, do ex-02 da ABIN, Alessandro Moretti, que é delegado da Polícia Federal também. E claro, como essas informações estão chegando a partir de agora, o relatório foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, já estamos em contato com as defesas de todos os investigados que foram indiciados. A gente vai atualizando a todo momento assim que chegar essas manifestações dos advogados. Carol? Pois bem, olha só. Pessoal, a entrevista na íntegra está lá no site da CNN, vocês podem ir lá e assistir. Eu cortei aqui para não ficar muito comprido aqui, né? Eu deixei só os detalhes para vocês aí. A minha opinião é que isso aqui parece mais um teatro. É mais um teatro, pode ser mais uma narrativa também, tá? E justamente para tirar o foco de muita coisa que está acontecendo errado no Brasil. Inclusive, o rombo, né, do INSS. Pois bem, mas eu também acho que é coincidência, né, de que todos que confirmaram que vão disputar o Senado, inclusive Carlos Bolsonaro, que vão disputar o Senado, né, ou melhor, vão disputar uma cadeira no Senado, estão sendo indiciados pela Polícia Federal. É coincidência isso? Será? Pois bem, um comentário eu deixo para vocês. Comentem aqui embaixo aqui. Não se esqueçam de inscrever no canal e ativar o sininho também aqui. É de graça. Já faz isso agora, enquanto eu preparo o próximo vídeo para vocês aqui. Bom, pessoal, mais uma bomba envolvendo aí esse cara aqui que você está vendo aqui no vídeo aqui. Que é nada mais, nada menos que Cid. O nome dele, todo mundo está chamando dele de Cid. Vamos lá, então. Mais uma bomba no processo do chamado suposto golpe, né, contra as instituições. O advogado de Marcelo Câmara, militar e ex-assessor próximo a Jair Bolsonaro, entregou ao STF cópias de conversas com Mauro Cid. Este cara aqui, Mauro Cid, que é chamado de Cid, está aí. Essas cópias são datadas de 29 de janeiro e 13 de março de 2024. O objetivo é, claro, anular a delação de Mauro Cid, que se tornou peça-chave na acusação. Segundo a defesa, o conteúdo dessas conversas pode desmontar versões apresentadas pelo ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. E não para por aí. Olha só. Tudo que eu vou falar para vocês ainda aqui é que outros réus agora pedem a cariação, pedido da cariação direta com Mauro Cid, exigindo o confronto das versões frente a frente. No vídeo de hoje, nós vamos ainda ver e revelar o que dizem essas mensagens, o impacto nos processos e como essa reviravolta pode mexer com todo o tabuleiro da investigação. Será o início da queda da delação desse cara aqui, do Mauro Cid? Acompanhe agora tudo comigo.
do plano de golpe, admitindo conversa com Mauro Cid no Instagram. Nesse momento, reportagem de Theo Cury no site da CNN Brasil. Trago aqui alguns destaques já que o Theo detalha pra gente. Eduardo Kuntz revelou ao Supremo Tribunal Federal mensagens trocadas com o militar nos primeiros meses do ano passado para fundamentar pedido de anulação da delação premiada de Mauro Cid. E aqui a gente vai percorrendo a reportagem do Theo Cury, detalhando para você já essa manchete que aparece em tela para você ligado aqui no CNN Novo Dia. O advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa de um dos réus da ação penal da trama golpista, informou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ter mantido conversas com o tenente-coronel Mauro Cid pelo Instagram nos primeiros meses de 2024. Portanto, o advogado Eduardo Kuntz confirma conversa com o tenente-coronel Mauro Cid pelo Instagram nos primeiros meses do ano passado. A revelação... A coisa tá ficando feia, cara. Tá? Eu acho que Mauro Cid tá encrencado, tá? Porque mentiu pra entregar inocentes, mas fez... eu acredito também que ele fez sobre coação, né? Já que ele estava preso, ele foi coagido. Também... mas fez sobre coação e aí ele frouxo do jeito que foi, desculpa a expressão aí, mas frouxo e culpado, mas também vítima. E agora cabe a ele entregar o criminoso. Sabe quem é o criminoso que eu falo? É o Deus, aquele que se acha Deus. Bom, vamos lá. Ser ele, não o carrasco. E ser ele não o carrasco, essa é a verdade. Ele não pode ser carrasco não, cara. Tem que entregar o mandante, tem que entregar quem tá coagindo ele lá, tá? A ação foi feita na segunda-feira, dias após a revista Veja publicar capturas de tela das mensagens trocadas no Instagram com o interlocutor não identificado. Então, portanto, agora o advogado Eduardo Kuntz confirmando essa conversa com Mauro Cid pelo Instagram. A defesa de Mauro Cid, delator na ação penal do plano de golpe, alega que as mensagens reveladas pela revista Veja e atribuídas ao militar não são verdadeiras. Isabel Mega, quanto que isso muda o curso do processo? Lembrando que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, na noite de ontem, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da delação de Mauro Cid, alegando que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro estaria mentindo. Também defesas de outros réus pedindo acareação com Mauro Cid, também indo no mesmo sentido, de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro estaria mentindo. Olha, matéria importantíssima do Theo Cury, tá no blog, fica o convite para todo mundo ler, e aí aqui me cabe parabenizar o Theo pelo furo dele e trazer algumas contextualizações só pra gente ir formando essas pecinhas na cabeça de quem tá acompanhando a gente nessa cobertura. Carol, quem é o Marcelo Câmara? Ele é um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é também denunciado pela PGR e réu no Supremo Tribunal Federal, mas ele é de outro núcleo. Ele é do núcleo 2, ele não é do chamado núcleo crucial. Mas é claro que a colaboração premiada de Mauro Cid, ela abrange esses diferentes personagens, estejam no mesmo núcleo que ele faz parte, que é o chamado núcleo crucial, que a gente acompanhou na última semana toda essa fase de interrogatórios. Então, tudo que ele traz ali abraça também esses outros elementos. Inclusive, tinha um pedido da própria defesa do Marcelo Câmara, esse advogado que o Theo descobriu que é o interlocutor de Mauro Cid ali nesse perfil alternativo no Instagram. O próprio advogado já tinha tentado levantar a tese de que as pessoas desse núcleo 2 não deveriam ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim como uma análise na primeira instância. Então, só algumas contextualizações aqui. Essas revelações sobre essa troca de mensagens vieram à tona com a publicação da revista Veja no final da última semana. E isso foi uma grande sacada da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque no interrogatório de Mauro Cid, uma semana atrás, lá na segunda-feira, o criminalista Celso Vilardi pergunta a Mauro Cid se ele tinha algum outro perfil. E Cid nega. E aí ele dá o arroba, Gabriela, e aí tem um número que eu não vou lembrar aqui de cabeça. E aí ele vacila um pouco na resposta. Ele cita que poderia ser da esposa dele, mas não entra em detalhes. Ali se viu um grande trunfo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, por óbvio, a defesa dos outros réus está na espreita, porque tudo pode interessar para um advogado e para outro. Então, a revista traz os prints dessas interações. Por que isso é importante? Porque nos acordos de colaboração premiada, no acordo que foi firmado por Mauro Cid, você tem uma cláusula de sigilo. O Cid não poderia ficar dando ali nenhuma informação a qualquer interlocutor que fosse, enquanto esse acordo estivesse em andamento. E as mensagens da revista Veja, elas trazem ali um pouco desse teor de atualização para esse interlocutor, que agora
o Theo nos conta muito bem quem é. Então, de fato, é uma informação... Bom, a reportagem você também vê na intra aí, na CNN, eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso. Mas agora, essa delação do Cid é totalmente viciada, né, mano? É viciada, forjada. É forjada e ilegal ainda por cima, né? Ela precisa ser destruída. Essa é a verdade, imediatamente. Porque tá prejudicando, na verdade, prejudicando o andamento desse chamado golpe, né, cara? Eu preferia dizer suposto golpe, mas eles querem enfiar a goela abaixo de todo mundo aí, que é golpe. Foi golpe. 8 de janeiro foi golpe. Nossa, eu já sabia dessa farsa de delação, né? Tudo bem. E Jeffrey Chikine, esse que tá aqui ao canto, como diz ali, ó. INB investiga sumiço de ampolas com amostra de urânio enriquecido em Resende. E aí, Jeffrey Chikine, esse cara que tá aqui, ele vai falar tudo que vocês querem ouvir sobre o tal urânio que sumiu. Cadê os urânios que sumiram do Brasil? Essa é verdade. Eu faço essa pergunta pra mim também, e você também, né? Essa é a pergunta que está, na verdade, que está no ar, tá? E ninguém do governo quer responder informações preocupantes e levantadas por Jeffrey Chikine, esse que está aí ao lado aí, e que ele coloque em xeque-mate a segurança nacional. Matéria-prima radioativa altamente controlada simplesmente desapareceu. Aí é que vem o segredo. Onde elas estão, né? Como isso aconteceu e por que a grande mídia está silenciada sobre esse escândalo? Veja o vídeo. Mas olha, a indústria nuclear do Brasil investiga sumiço de ampolas com amostra de urânio enriquecido em Resende. Quando? 16 de agosto de 2023. A ausência foi detectada... Antes de continuar esse vídeo aqui, eu tenho um vídeo aí que fala disso aqui. Um vídeo que tá atrás aqui que eu vou deixar aí no final do vídeo, eu vou deixar o card para vocês assistirem o que aconteceu naquele dia, os navios que pararam ali, tarará, que foram daquele país lá, que está bombardeando o outro, que eu não posso falar aqui, senão o algoritmo me ferra, mas você vê o vídeo aí no card depois. Dada em julho. Isso me fez lembrar dessa notícia, é por isso que eu pago a internet. Olha lá, ó. 1/3 de 2023. Navios de guerra do Irã estão atracados no Porto do Rio. Visita gera reação de autoridades dos Estados Unidos. Navio de guerra do Irã. Urânio, terrorismo. Mano, o que eu vou falar, né, cara? Mas olha, aí é que tá. Eu vou iniciar o vídeo de novo ali. Mas até que enfim, né, uma voz de peso como o Jeffrey Chikine, ele falando tudo sobre isso. E precisamos falar também, tá? Tá bem claro para vocês, sobre o navio iraniano que esteve por aqui. Acontece que a gente já falou, mas a gente precisa falar de novo, tá? Aí é que eu digo para vocês, os comentários ficam com vocês, tá? Nós temos aí imagens, né? Vocês podem procurar na internet se vocês quiserem também. Dá um Google aí, dá um Google que vocês vão saber o que eu tô falando. Do presidente, do atual presidente, abraçando nada mais, nada menos que... Será que eu falo aqui? O algoritmo vai me derrubar, cara, se eu falar. Mas pesquisa aí. Qual o iraniano importante que o presidente atual está abraçando aí? Aí vem aí esse sumiço aí das ampolas de urânio, né, cara? Bom, sumiram, né? Sumiram. E aí os dois países lá estão se, né? Você sabe muito bem como é que é. Pois bem. Bom, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações que eu trago aqui praticamente todos os dias. E é de graça, para você não perder nada. E não esquece, tá? Todos os dias tem vídeo da atualidade para vocês aqui, da política, de tudo que está acontecendo na política do Brasil e política mundial também. Tá? Até a próxima.